O nosso tema de hoje é unanimidade no propósito. Unanimidade no propósito. Vamos então meditar nisso. O que isso significa? Unanimidade no propósito. Aqui no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 14, diz o seguinte: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O que eu entendo nesse versículo? O que eu entendo é que eles estavam ali reunidos, mas o propósito era apenas um. Eles não estavam divididos nos pensamentos, nas ideias. Eles pensavam em uma só coisa. Estamos aqui reunidos e o nosso objetivo principal é sermos cheios do Espírito Santo. Isso também significa estar em espírito. Quando você pensa nas coisas do alto, pensa nas coisas de cima, porque o seu propósito é receber o Espírito Santo, então você não se distrai com outras coisas. Então, enquanto o povo ou as pessoas estavam reunidos ali no cenáculo, à espera do derramamento do Espírito Santo, eles pensavam única e exclusivamente no Espírito Santo. Então, o propósito era um. O propósito de todos. E o que é interessante também é que Deus, ou que a palavra, faz menção às pessoas que aí estavam. As mulheres, a Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Jesus conseguiu ganhar a família. A família estava reunida, a família estava ali unida, em um só propósito. Queremos receber o Espírito Santo. Tudo bem, Jesus foi, mas Ele estará conosco aqui em espírito, e nós queremos que Ele possa morar em nós, possa habitar em nós. Aí no versículo 15, aí diz: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Então, Pedro se levantou ali para falar, para dar uma palavra, e a multidão que ali estava era de 120 pessoas. Ou seja, o número não é muito importante. O número não é algo que muda, né, o propósito. Mas por que faz menção de 120 pessoas aqui? Porque eram 500, mas no dia do derramamento do Espírito Santo, apenas 120 estavam ali até o fim, que perseveraram, que continuaram firmes no propósito. Então, você vai encontrar obstáculos, você vai encontrar desânimo, você vai encontrar fraquezas, mas se você está firme no seu propósito de ser, batizado com o Espírito Santo, você vai até o fim. Se o seu propósito de ser cheio do Espírito Santo é você vai até o fim. Vai acontecer muitas coisas, mas essas coisas não podem lhe impedir de ser cheio da presença de Deus, de ser cheio do Espírito Santo. Muitos não recebem o Espírito Santo porque no meio do caminho se distraem com outras coisas. Você vê que há pessoas, por exemplo, que até vêm à igreja, mas não recebem o Espírito Santo porque se distraem. O colorido desse mundo acaba enchendo os olhos da pessoa e a pessoa se distrai com essas coisas, com o pecado, com as ambições, com as propostas que o mundo apresenta. Então, aquilo que Deus iria fazer, Deus não faz por conta dessa distração. Aí, diz assim, os discípulos e algumas mulheres, incluindo Maria, mãe de Jesus, se preparavam para receber a promessa de Deus, todos em um só propósito, espírito e pensamento.
perseveravam com orações e súplicas em prol do cumprimento da palavra do Senhor Jesus. Nós estamos nesse propósito, nessa fé, rumo ao Pentecoste, mas não basta apenas pensar assim: eu estou no propósito, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a presença de Deus, buscar o Espírito Santo. Por isso até o nosso Deus, na sua palavra, ele fala: aqueles que me buscam, aqueles que de madrugada me buscam, esses me acharão. Então, buscar a Deus é você procurar, é você ir atrás, é você desejar mais do que tudo. Aliás, muitos também não recebem o Espírito Santo porque o Espírito Santo não tem sido prioridade em suas vidas. Prioridade tem sido o material, né? Aquilo que é visível, a cura, a libertação, né? Resolver os problemas do casamento, problemas financeiros. Não que nós vamos menosprezar essas coisas, não, nada disso. Não se trata de menosprezar a bênção do casamento, a bênção financeira, não. Mas é que nós temos que entender o que de fato é prioridade. Porque se você não tem o Espírito Santo, então você tem um grande problema em sua vida. E esse problema chama-se ausência do Espírito Santo. A ausência de Deus na sua vida. Não é a ausência do dinheiro, não é a ausência de um marido, não é a ausência de uma mulher, é a ausência do Espírito Santo na sua vida. Você entende? Porque quando você tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, além de você ter o discernimento, a inteligência, a sabedoria de como se conduzir para alcançar as bênçãos, você é a pessoa mais feliz, porque o Espírito Santo consola, o Espírito Santo acalma, né? O Espírito Santo elimina a ansiedade, a preocupação. Há pessoas hoje em depressão porque não tem dentro de si o Consolador. Os problemas que ela enfrenta na vida, ela não tem ninguém para consolá-la. E você sabe que há problemas que palavras humanas não são capazes de consolar. Vai vir o tio que vai querer aconselhar, dar uma palavra, os amigos, os irmãos, em alguns casos até o pastor da igreja. Mas mesmo assim não é suficiente, porque esse vazio, essa ansiedade, essa tristeza que a pessoa carrega é um problema da alma. A alma está aflita, a alma está triste, angustiada, e o único que pode consolar a alma é o Espírito Santo. Por isso, o nosso Senhor Jesus, ele disse: enviarei o outro Consolador que esteja para sempre convosco, e ele vos guiará a toda a verdade. Então, quando o Consolador vem, a nossa alma se acalma, a nossa alma se aquieta diante das situações difíceis que nós enfrentamos, dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Por isso a importância do batismo com o Espírito Santo, o batismo com a presença de Deus. Continuando, não havia melhor maneira de aguardar a descida do Espírito Santo como esta. Assim também a igreja cresce quando todos estão empenhados em um único objetivo: fé e espírito. Pensamentos diferentes e até opostos entre si trazem divisão, dúvida, enfraquecimento e estagnação espiritual. Então a gente vê que às vezes nas igrejas Deus não se manifesta de forma extraordinária porque as pessoas estão divididas. Elas carregam uma visão dividida.
não há uma unanimidade na fé. E enquanto não houver essa unificação de fé, não tem como Deus se manifestar. Porque Deus não se manifesta onde há divisão, onde há dúvida. E aí, então, vai ter aquela fraqueza, aquele enfraquecimento e estagnação espiritual, tá bom? Agora, vamos falar um pouco aqui sobre os irmãos de Jesus, né? Aí diz, é interessante notar o destaque dado aos irmãos de Jesus. Anteriormente, eles não haviam crido nele, mas se apresentaram firmes no mesmo propósito de oração, como prova de que passaram a crer no Salvador. Então, aqui tem um pequeno detalhe, que quando nós somos de Deus de verdade, os nossos familiares que não creem, eles passam a crer. Claro, eu não vou dizer que todos vão se converter, mas aqueles que não creem, aqueles que duvidam, muitos passarão a crer. Sabe por quê? Porque nós não vamos estar apresentando uma filosofia humana, mas através da nossa conduta, da nossa vida, do nosso comportamento, né, o nosso caráter, eles verão Jesus em nós, eles verão Deus em nós. Então, você que é mulher, será que o seu marido vê Jesus em você? Você, homem, a sua esposa vê Jesus em você? Você que é pai, os teus filhos vejam Jesus em você? Você, filho, os teus pais vejam Jesus ou não? Então, os irmãos de Jesus, Tiago e Judas, e João, e a própria mãe de Jesus, Maria, eles viam na pessoa de Jesus o próprio Deus. No princípio, eles não criam, no princípio, eles tinham dúvida se de fato aquele que ali estava era o próprio Filho de Deus. Mas chega uma altura que não tem como questionar, não tem como você duvidar das evidências que estão diante de você. Então, o que levou os irmãos ou a família de Jesus se converter é o fato deles terem visto Deus no Senhor Jesus. E ele disse também, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, eles viram o Pai. Eles viram Deus no Senhor Jesus. Por isso, eles se converteram. Aí diz, 2 dos seus irmãos, Tiago e Judas, não os Iscariote, tiveram uma mudança significativa após reconhecerem Jesus como Messias e principalmente depois de terem recebido o Espírito Santo. Tiago, que presenciou o Senhor ascendendo aos céus, se tornou líder da igreja em Jerusalém. E Judas, um grande discípulo, quer dizer, um exemplo, né, que o nosso Senhor Jesus deixou para os próprios irmãos. Então, os nossos familiares também, eles precisam ter-nos como exemplo, como modelo de vida. Você que frequenta a igreja, você que diz ser da fé, as pessoas ao olharem para você têm que perceber que houve em você uma mudança e automaticamente eles não estarão vendo apenas uma pessoa, mas estarão vendo Deus em você, Jesus em você, né? E quando você se comporta dessa forma, você age dessa forma, esse bom testemunho fará com que a sua família se converta, a sua família se entregue também para Deus. Agora, como isso será possível? Como mostrar Deus, mostrar Jesus para as pessoas ao meu redor? Eu preciso ter Deus em mim, em espírito.
eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Eu sei que é chato sempre estar aqui a falar sobre a mesma coisa, mas eu entendo que o Espírito Santo é a coisa mais importante que um cristão ou uma pessoa deve ter em sua vida. Porque uma vez sendo batizado com o Espírito Santo, a sua vida não será mais a mesma. A sua vida deixa de ser uma vida sem sentido, uma vida amarga, uma vida azeda. A sua vida passa a ter, de facto, um rumo, passa a ter uma direção. Tá bom? Já segue o Facebook do Bispo Alberto Segunda? Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto Segunda e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.